Olá, esse é o canal Universo Mais Verde e eu sou a Cláudia. Seja muito bem-vindo por aqui e para você que deseja saber mais sobre as samambaias, fica comigo, porque hoje eu vou falar sobre algumas espécies, cuidados básicos e vou dar algumas dicas de cultivo. As samambaias existem há mais de 250 milhões de anos. Claro que nessa época da pré-história, elas eram muito grandes, eram gigantescas e foram aos pouquinhos se adaptando às modificações ambientais que o nosso planeta veio sofrendo. Agora, o auge das samambaias foi na década de 80, quando praticamente todas as casas tinham pelo menos um vasinho de samambaia. Recentemente, elas voltaram com a força total por conta da popularização dos jardins verticais, que são esses jardins que são montados sobre paredes, muros. Elas são muito versáteis e elas são eleitas pelos jardins verticais porque elas fecham os espaços entre os vasos com muita facilidade, né? Elas formam cascatas verdes magníficas nos jardins verticais. Na sua maioria, as samambaias são epífitas. O que quer dizer isso? Crescem apoiadas sobre os troncos das árvores. Mas existem samambaias rupícolas, que crescem sobre as rochas. Existem as aquáticas, que crescem na água. E há também um tipo de samambaia que tem um porte arbóreo. O que quer dizer isso? Parece uma árvore, ela chega a quase 5 metros de altura. É o caso da samambaia-açu. Ela também é chamada de samambaia imperial e ela é nativa aqui do Brasil. Se eu falar para algumas pessoas o nome samambaia-açu, pode ser que seja novidade, mas é exatamente do tronco dessa samambaia que se extraía antigamente uma matéria-prima muito conhecida para fazer vasos, substrato para plantas. É o famoso xaxim, esse todo mundo conhece. E o uso do xaxim foi tão devastador que quase que ele coloca a samambaia-açu em extinção, porque o crescimento da samambaia-açu é muito lento. Ela leva até 100 anos para crescer apenas 1 metro. E assim o meio ambiente não conseguia repor as plantas a tempo de suprir essa devastação que o ser humano estava fazendo. Então, ainda bem que houve intervenção e ficou proibido o extrativismo e a comercialização do xaxim. Como cultivar essas plantas lindas que têm tantas tonalidades, texturas diferentes, tamanhos diferentes? A grande maioria, como eu disse, se desenvolve apoiada sobre os troncos de árvores, só que elas ficam abaixo da copa das árvores. E esse ambiente é um ambiente extremamente úmido e rico em matéria orgânica, porque ali se acumulam folhas que vão descendo das árvores, animais que vão caindo ali sobre o seu substrato e vão se decompondo. Então, na sua casa, é importante que você, para reproduzir esse ambiente de cultivo, você primeiro dê à sua samambaia um substrato riquíssimo em matéria orgânica e que a granulometria desse substrato seja grande, ou seja, as partículas devem ser grandes, porque senão esse substrato fica compactado, elas não gostam de substrato impactado. Então use cascas, folhas secas, pedaços de galhos, né? Eles desempenham bem esse papel de aerar o substrato. Com relação à água, à umidade, você precisará fornecer a ela umidade constante. Isso não quer dizer que a água tem que ficar empoçada no vaso, não é isso? As regas, elas devem ser frequentes e moderadas. E você também pode oferecer umidade através do borrifador, borrifando um pouco de água sobre suas folhas de vez em quando. Quanto à luminosidade, vamos voltar naquele ambiente natural das samambaias, debaixo das copas das árvores. Ali o sol não tem seus raios direto incidindo sobre as folhas. A luz é filtrada. Então as samambaias na sua casa devem ficar no ambiente sem sol direto, com luz difusa, bem iluminados. Algumas espécies foram melhoradas geneticamente pelo ser humano para suportar o sol sobre suas folhas, mas não são exceção. A grande maioria precisa somente de luz difusa e muita sombra. Agora, as samambaias, elas têm uma particularidade, elas não produzem flores e nem sementes. A reprodução das samambaias ocorre através dos esporos. São milhões de células que vão crescendo na parte inferior da folha e ali
com o tempo eles se desprendem e vão sendo levados pelo ar, que são muito pequenininhos, e acabam por cair numa superfície úmida e vão dar origem a novas plantas. Pessoal, existem mais de 12 mil espécies de samambaias. E eu vou citar só algumas aqui, que são as mais conhecidas. A samambaia americana, as avencas, as rendas portuguesa, francesa e inglesa, a samambaia do Amazonas, o asplênio, os platicérios, chifre de veado, chifre de alce, as mini samambaias, a samambaia paulistinha, a samambaia jamaica, dentre tantas outras, tá? Eu preparei algumas dicas que eu acho que vão favorecer o cultivo das suas samambaias aí na sua casa. A primeira dica é que você faça o replantio da sua samambaia de tempos em tempos. Quando você perceber que ela já não tem mais espaço no vaso em que ela está, elas são plantas que precisam muito de espaço para que as raízes fiquem livres para poder se espalhar, troque ela de vaso. Eu já ouvi pessoas dizendo que como elas crescem apoiadas sobre as árvores, em frestas de rocha, que elas não são exigentes quanto ao solo. São sim. Elas adoram matéria orgânica no solo, elas precisam disso para se desenvolver bem. E para isso o vaso precisa ter um substrato renovado com frequência. Tá? Outra coisa é com relação à adubação. Pelo menos uma vez por mês é importante que você adube a sua samambaia. Se você puder adubá-las a cada 15 dias, nossa, elas vão te agradecer. Agora, esse replantio e até a divisão de toceira, quando você vai dividir esse vaso para fazer novas mudas, isso estimula a sua planta a produzir mais brotos. Então, quer dizer, vai haver uma grande renovação na sua planta. E após esse replantio, o ideal é que para começar a adubar, você espere pelo menos uns 30 dias, porque ela vai enraizar bem nesse novo vaso e aí você pode começar a adubá-la. A segunda dica é com relação à escolha do seu adubo. Existem nas lojas adubos próprios para samambaias que são excelentes. Adubação foliar, adubação pelo solo, granulados, solúveis, são muito bons. Mas eu gosto de complementar a adubação das minhas com um pouco de adubo orgânico. Nas minhas plantas eu uso humus de minhoca. Ele é excelente porque ele vai agir triplamente na sua planta. Ele fornece nutrientes, ele favorece o acúmulo de umidade, porque ele funciona como se fosse uma esponja absorvendo a água desse solo, e ele deixa o solo mais solto, porque ele tem uma granulometria maior. Uma outra dica legal é que a cada 15 dias você regue as suas plantas com água de arroz, aquela água da lavagem do arroz antes de cozinhá-lo. Aquela água, pessoal, é rica em proteínas, fibras, aminoácidos, cálcio, fósforo, muitas vitaminas e é muito benéfica para o desenvolvimento das nossas plantas. Eu utilizo a água de arroz em todas as minhas plantas. Basta para isso que você faça assim: lave o seu arroz normalmente antes de cozinhá-lo e aquela água branca que vai se acumulando no recipiente, você coloque num regador ou num borrifador. Jogue sobre o solo das suas plantas. E aí, não tem problema que caia um pouco sobre as folhas, mas o ideal é que você evite para que elas não fiquem esbranquiçadas. Uma outra dica que eu tenho para você é: você pode colocar um pequeno pedaço, pequenininho, de palha de aço enterrada no substrato da sua samambaia, no vaso. Você desfia a palha de aço, coloca ali enterrada e com as regas essa palha de aço vai enferrujar. E assim esse solo vai se tornar ácido. Elas amam solo ácido. Por isso é legal que vocês evitem os adubos tipo farinha de ossos e casca de ovos, porque eles alcalinizam o solo. Utilize sempre adubos que vão deixar esse solo bem ácido. As samambaias amam. Então é isso. A maioria das samambaias, apesar das diferenças estéticas, de tamanho, de cor, né? Elas exigem os mesmos cuidados básicos. Manter o solo úmido, deixá-las longe do sol direto, mas com bastante claridade, evitar vento forte e muito amor e carinho. Ficou alguma dúvida? Conta pra mim qual a sua samambaia preferida. Você tem samambaias na sua casa? E se você gostou desse vídeo, curte, faz um comentário, compartilha.
Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando houver vídeos novos. Me siga também nas redes sociais. Até o próximo vídeo.